Marta e Tchau Tchau. E como eu não fiz café antes do estudo, eu não deu tempo de fazer café, aí eu fui obrigado a procurar outro líquido negro. Tomar água. 98% da coca é água, eu já tomo já. Ah, sei. O pior vai ser gente que vai usar essa desculpa agora, a partir de agora. Mas tá bom, vamos começar o nosso estudo agora. O estudo do Novo Testamento, né, que é de Lucas, nós estamos no capítulo 15, são 24 capítulos. Boa noite, Ana Paula. Então tá bom. Oi, boa noite. Vamos fazer a nossa oração agora para a gente começar os nossos estudos, tá bom? Então eu vou pedir para a mãe da Ana Paula assumir o compromisso de fazer essa oração inicial e final para o nosso próximo estudo. Ela pode fazer? Posso? Agora? Esta oração agora? Essa agora. Tá bom. Obrigado. Não é nada. Mestre Jesus, ainda unidos nessa vontade de aprender, de aprendermos a sermos melhores conosco e com o nosso próximo, vamos dar continuidade aos estudos com a vossa permissão, Mestre, com a colaboração dos teus bons espíritos, nos inspirando sempre, que possamos, que a tua luz possa iluminar as nossas mentes, despertando essa capacidade em cada um de nós, ampliando, para que possamos absorver ao máximo os teus ensinamentos. Assim, agradecidos, damos continuidade aos estudos da noite. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigado. Nós falamos no capítulo 15 de Lucas, no versículo, capítulo 14, no versículo 31. Se vocês lembram, a gente estava falando da questão das contas, né? A pessoa vai fazer uma casa, vai fazer alguma coisa aqui na Terra, ela faz conta. Aí o Cristo chama atenção para isso, né? Então, você se preparar também para o reino de Deus, para você construir a sua vida espiritual em alicerces sólidos, para você fazer uma programação para isso. Você se programar para ser menos viciado em coisas materiais, menos ligado às coisas materiais e se ligar às coisas espirituais. Vocês acham que essas informações elas só chegam aqui para nós, os espíritos ou as outras religiões também enxergam isso? Vamos dizer, vocês acham que na Europa, por exemplo, tem preocupação em Deus? Não sei, eu acho que não, é igual a gente, eu acho. Eu acho que sempre tem alguns grupos, né? Que assim, eles até se preocupam. É interessante que a mensagem ela tem que chegar a todos, ela chega de várias maneiras, até pela música, tudo. Eu vou parar de apresentar aqui, eu não sei se vai aparecer o som. Se não aparecer, você liga o seu computador que aparece aí. Vou passar um vídeo para vocês, que é um vídeo português, ora pois, os nossos patrícios. Eu vou colocar o vídeo aqui, para ver se ele mostra o vídeo. E aí é até interessante a gente ver aqui, são 4 minutinhos de vídeo, para a gente ter uma ideia do que tem acontecido em relação
Vamos ver se esse vídeo vai ser compartilhado. Ok? Só um minuto. Conseguem ver? Você consegue ver também? Atenção, passageiros do voo com destino à vida eterna. Esta é a última chamada. Dirija-se à porta de embarque número 7. Caros passageiros, fala o comandante Joanny Portillo. Bem-vindos a bordo do nosso voo para a vida eterna. É o desejo desta tripulação que desfrutem de um voo agradável. De seguida, o piloto Edgar dará mais instruções. Caros passageiros, meu nome é Edgar Gonzalez. Informo que este voo segue uma única rota, Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Vamos atravessar por algumas zonas de turbulência, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Senhores passageiros, o meu nome é Pedro Dias, sou responsável pela tripulação de cabine. De seguida informaremos os procedimentos de segurança da nossa aeronave. Primeiro, aperte e ajuste o cinto de segurança para descolagens e aterragens. Lembre-se de manter os seus pensamentos negativos no modo avião durante todo o voo. Em frente ao seu assento, tem a Bíblia com todas as instruções para a sua segurança. Em caso de turbulência, não se esqueça de abrir no Salmo 91. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas o nosso avião não cairá. A Bíblia é a sua máscara de oxigênio. Não se esqueça de compartilhar a verdade com aqueles que não a conhecem. Debaixo do seu assento, encontra os coletes salva-vidas. Encha-os com o amor de Deus em caso de ataque do inimigo. Este avião conta com 6 saídas de emergência. 2 na frente, fé e amor. 2 no centro, mansidão e benignidade. 2 na parte de trás, a paciência e a temperança. As 2 de emergência irão guiá-lo para a única saída, que é Jesus Cristo. Tenha um bom voo, não saia do seu lugar e seja fiel até ao fim. Senhores passageiros, estamos a aproximar-nos do nosso destino. As condições são totalmente favoráveis. Teremos uma vida sem tristeza, sem choro, sem pobreza, livre de maldições. Senhores passageiros, lembre-se de que você não será capaz de aterrar na vida eterna sem mudar a sua cidadania. Hoje você terá a oportunidade de fazê-lo. Não saia deste avião sem receber Jesus no seu coração. Não se esqueça de que enquanto estiver neste avião é para ganhar almas e fazer discípulos. Muito obrigado pela sua atenção. Caros passageiros, peço a vossa atenção para as informações importantes antes de aterrar. Fomos informados pelas operações que toda a sua bagagem foi deixada em terra. Riquezas, casa, os carros, o dinheiro. Portanto, na chegada ao nosso destino, você não terá que recolher a sua bagagem. Levará para o céu apenas as almas que ganhar nesta terra. Acho que foi autoexplicativo, né? A mensagem ela chega em todos os lugares, né?
de todas as formas. Uma interpretação simples dos ensinamentos do Cristo foi resumido ali. O que a gente faz aqui é observar os detalhes, né? Como fazer. Então, não é fácil deixar a bagagem, não é fácil deixar as convenções materiais, mas, de fato, a fé, o amor, a aceitação do Cristo em nossas vidas, ele modifica a nossa situação de vida, passando a ter uma prerrogativa de iniciar um trabalho de auto-renovação, um trabalho esse que permite que a gente saia do comodismo de muitas encarnações, que nós optamos por seguir outros caminhos. Então, quando nós recebemos esses alertas, é muito importante que a gente tenha a responsabilidade de entendê-lo, que eles se aplica a nós e o chamamento é para nós, e não para os outros. Para os outros nós fazemos quando nós somos convocados a fazer, mas todo estudo ele se volta para nós. Cada um vai receber essas bênçãos. Eu já fui acusado de terminar uma palestra, a pessoa falar que eu falei para ela, né? A palestra foi dirigida para ela, para aquela pessoa. Foi acusado, não foi aquela pessoa assim, nossa, serviu para mim, coisa boa. Não, foi acusado. Acusado de falar assim, falou a palestra para mim, meu Deus, né, o espírito estava mediunizado, né, com psicofonia, o espírito deixou todo mundo lá, assim, mais de 40 pessoas que estavam ouvindo, num centro pequeno, para poder falar só para ela, né? E aquilo foi entrando, foi machucando, ao invés da pessoa ter uma reação de aceitação, foi uma reação de raiva. Então, Jesus está falando disso. Vamos ler o 29 aqui, que ele fala assim, o 28, né? Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Não está compartilhando, Thales. Como a situação está difícil hoje. Não sabia onde é que tinha parado, me diz. Estou na sua cola, hein? Muito obrigado, muito obrigado. Esses obsessores nos ajudam muito a evoluir. Então, para que não aconteça depois de haver posto alicerce, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, Jesus chama atenção disso, né? Para as coisas materiais a gente se prepara. Aí a gente vai pegar o avião lá rumo à vida eterna, e aí nós precisamos nos programar, mas nos programar em relação à vida espiritual. O qual é o rei que, indo à guerra contra outro rei, não se assenta primeiro a consultar-se com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Aí ele já coloca que a situação do planejamento é uma guerra. E é uma guerra contra o mal, que tem dentro de nós e que envolve a terra. Por isso que o Senhor é chamado de Senhor dos Exércitos, do exército do bem, do exército de anjo. Não o exército da dominação material, mas o exército do bem que luta contra o exército do mal. No nosso caso, é importante que a gente planeje que nós sairemos à guerra. A guerra contra a iniquidade, contra os preconceitos do mundo, a guerra contra nós mesmos, principalmente, e a guerra contra os obsessores. Nós temos as informações pelos livros do Chico, que assim que o indivíduo se torna espírita e aceita a doutrina espírita, ou qualquer outra religião, mas especificamente a doutrina espírita, pela quantidade de revelações que ela fornece, que as trevas já colocam um indivíduo atrás dele, para observar o que ele está fazendo. Se ele começa a modificar o comportamento, já começa um processo obsessivo, não apenas das dívidas do passado, mas um processo obsessivo daqueles que lutam contra o Cristo, gerando dificuldades, levando uma pessoa no dia do Evangelho, no dia do estudo, que nunca vai na nossa casa, para chegar naquele dia que a gente está começando. Nos dias dos estudos, sempre acontece alguma coisa, quase sempre acontece alguma coisa, em que a gente não consegue entrar na hora, que não consegue fazer o estudo,
nós somos envolvidos por vibrações perniciosas, anestesiantes desses espíritos, também dos obsessores, que não têm interesse que a gente aprenda, dificultando o trabalho da nossa renovação. Então, já começa uma guerra muito forte para isso. E se a gente melhora e começa, então, a levar isso para aqueles que estão em volta, a guerra já está formada. Aí é uma legião de obsessores que trabalham contra aquele que quer levar Jesus aos corações. Porque existe o mal. Nós não temos inferno pela doutrina espírita, entre aspas, como um local em que vai o indivíduo sofrer eternamente. Mas o inferno tal qual, ou similar ao que foi dito, ele existe de fato, chamados de regiões infernais. Nos livros do André Luiz isso é mostrado. O Druso, né, que é o orientador de uma casa de fraternidade no umbral, ele chama de região infernal, ele chama aquilo de inferno, porque que é criado pela mente dos espíritos enfermiços que pensam no mal, atraindo-se uns aos outros, e que exercem influência vibratória sobre a Terra. Então, trabalhar pelo bem requer planejamento, discernimento, organização e, acima de tudo, força de vontade para continuar o trabalho. Alguns de vocês, eu conheço, que têm sensibilidade, têm mediunidade, em época de estudo, dias de estudo, a situação fica bastante complexa. Alguns aí recebem até dores físicas, mal-estar físico, mal-estar mental, processos de embaralhamento do pensamento nos dias do estudo para dificultar a situação. Eu acho que alguns aí podem até falar sobre isso, que é melhor que vocês falarem do que eu dar exemplo, porque de fato aconteceu aí, né? Não? Tá bom. Pensei que tivesse acontecido. Thales, Senhora? geralmente a gente começa a perceber que acontece sim, mas que quando você levanta, lembrando que tem o estudo, né, e você passa o dia mais focado, mentalizando nisso, é engraçado porque essas influências, elas muitas vezes reduzem, sabe? Eu acho que a gente acaba ficando mais fortalecido pela ligação e acaba sofrendo menos. Sem dúvida. Quando a gente assume essa responsabilidade, aí é mais fácil, porque você coloca aquilo como base e os bons espíritos auxiliam. A questão é a opção. Antes de começar aqui, a Maria colocou a psicofonia de domingo passado, né? E aí foi muito chamativo para mim, porque de fato eu não lembrava do que havia falado, mas me chamou muita atenção o fato de ter falado assim, nós estamos aqui do lado, basta nos chamar. E aí depois que eu terminei de ouvir a psicofonia, meu espírito, um amigo, falou assim, nós estamos sempre do lado. Jesus nunca desampara o trabalhador do bem. Basta olhar, orar e chamar e nós estamos do lado. Tendo boa vontade, discernimento, a ajuda vai ser sempre recebida. A questão é que muitas vezes a gente quer que eles façam o nosso trabalho, né? A gente quer ter a boa vontade, mas a gente não quer fazer. A gente quer ser feliz continuando a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes. Isso aí é tolice. Não tem como fazer isso. Então, esse é um ponto importante da gente analisar. Me chamou a atenção também esse fato no domingo passado. Chamou bem atenção, porque eu recebi um puxão de orelha mesmo, né? E ele voltou a falar comigo. Nós estamos sempre do lado, basta olhar. E aí, interessantemente, nós lemos uma lição no livro Fonte Viva, em que o Emmanuel fala exatamente isso. Ele fala que as fontes do bem estão sempre à disposição, mas que a humanidade não a utiliza. E que a espiritualidade superior age sobre a Terra, mas o homem não a utiliza. Então é interessante isso. Isso tem acontecido muitas vezes nessas psicofonias, em que quando a gente continua estudando, vai ler depois, vem a mensagem que corrobora, né?
nos deixa mais tranquilo. Mas é muito importante a gente se ligar a isso. Aí a oração, a questão do planejamento. O qual é importante para a gente falar com Deus? Então, eu acordo para hoje, eu tenho que falar com Deus. Você já se prepara e passa a trabalhar para os bons espíritos na doação de energia para os familiares, para casa, para os espíritos desencarnados. Então, passa a ser algo mais sério. Então, não é só apenas fazer, né? É como fazer. Então, no dia de estudo, é um dia especial no sentido da ajuda ao próximo, dos encarnados e dos desencarnados, do ambiente da casa, do ambiente familiar. Algumas vezes, fala assim, nossa, mas piorou. Agora, hoje é dia de estudo, está tudo mais difícil, sim, porque Deus permite com que os espíritos menos felizes, eles se aproximem para eles poderem receber as bênçãos, porque Deus ama todos indistintamente, até aquele espírito que hoje está no mal, um dia ele vai ser bom, um dia ele vai ser anjo. Olha a beleza da criação, olha o amor de Deus se manifestando. E a gente não tem muito essa noção. Então, nós nos colocamos à disposição, dentro da mediunidade, para auxiliar aos espíritos, de uma maneira geral, encarnados ou desencarnados. Alice. Oi. Ok. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nossa, esse ponto é importante, porque não é só não renunciar quanto tem em relação às coisas materiais, mas também às coisas comportamentais, né? Eu preciso renunciar ao meu comportamento egoísta, meu comportamento vaidoso, meu comportamento orgulhoso, meu comportamento invejoso, para poder seguir o Cristo. Eu preciso renunciar a tudo quanto aquilo que é errado. E aí trabalhar para ser discípulo do Cristo é optar pela outra face, que é amor, caridade, fé, esperança, bondade, benevolência. Isso requer de nós um trabalho grave, porque nós temos os reflexos dos comportamentos viciados, né? Em que nós fomos criados para ser egoístas mesmo. Porque a criação que nós temos dificilmente é uma criação feita por espíritos muito evoluídos. Considerando que nós não somos espíritos muito evoluídos, vamos considerar que os nossos pais também não são, né? Então, muitas vezes, o que os pais acham correto não está completamente correto dentro do que o Cristo ensinou, porque a pessoa não tinha estudado aquilo, mas aí parte do momento que nós aprendemos a renovar os comportamentos da nossa família, levando as pessoas a entender, tanto quanto possível, respeitando as condições pessoais, né, os direitos de cada um, as situações dos ensinamentos do Cristo, que pode facilitar o indivíduo que a aceita a ter uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila, em termos espirituais. Então, renunciar a tudo que tem. Quando ele fala assim, olha, se você não tem exército para brigar, não tiver condições de lutar, fique em paz. É interessante que tem uma mensagem do Evangelho que ela fala sobre isso. Homens frágeis, utilizai a vossa ternura, né, para chegar até os corações. Homens fortes, armai-vos. Porque é necessário lutar contra o mal. Viu? Aceitar o mal sem luta é um equívoco. É uma interpretação equivocada do que o Cristo falou. Como ele disse, né, não vim trazer paz à terra, mas a divisão. E vim atear fogo, quero mais que ele se espalhe, porque numa casa haverá 3 contra 2 e 2 contra 3. Olha, isso é muito mais literal do que se imagina. Então, muitas vezes, você, para seguir Jesus, tem que renunciar à sua família material. Né? A família não aceita, né? Você se torna ovelha negra. Na verdade, perante o Cristo, é a ovelha branca. Né? Os outros é que estão negros. Mas você passa a ser visto de forma diferente quando você quer trabalhar pelo bem. Quando você tem condições de auxiliar as pessoas, e você opta por mudar o seu comportamento, aquilo afeta a família de uma maneira geral. Afeta as pessoas que estão à volta. Né? Eu costumo dar o exemplo disso quando a pessoa tem o grupo da bebida, ela resolve parar de beber, nossa,
ela perde os amigos assim rapidamente. Aquela vibração, porque forma-se uma rede mental, né, do grupo que tem aquele comportamento, aí o indivíduo ele tira aquela mentalidade enfermiça dele e coloca uma mentalidade luminosa que atrapalha o processo de vibração ali. Aí acontece uma coisa muito interessante, ninguém aceita mais, não quer aquela pessoa lá perto, chega a ter inimizade porque ela parou de beber e começa a inventar coisas, que a pessoa não gosta mais dela, que está dando uma de fanático religioso, e aí ela tem esses xingamentos absurdos, por isso foi crucificado por fazer o bem. Sim, senhora, dona Ana Paula. Cria-se uma ligação muito forte em termos de vibrações. E aí é uma espécie de mediunidade do mal, em que aquele grupo ali tem médiums. E está lotado de médium na sociedade, e médium não educado. Então ele doa energias e doa em grande quantidade, né, o médium. E aí o que acontece? Eles servem de intermediário para que os espíritos ligados ao álcool e que gostam dessa sensação, estão desencarnados, né, que são espíritos, eles se ligam a eles, recebendo então aquelas sensações do que o álcool causa, gerando um processo de dominação mental em grupo, que é uma obsessão de grupo. Aí quando o indivíduo sai e ele traz uma vibração melhor, atrapalha a dominação desses obsessores sobre os outros. Então, eles incentivam os outros a não aceitar aquela pessoa. É uma questão bem de natureza espiritual mesmo, mediúnica. No livro Libertação, nós vamos ver isso, a utilização de alguns médiuns por mal pelas hordas de obsessores, organizados para poder fazer o mal mesmo, sabe? No livro Sexo e Destino, lá no início, não sei se vocês lembram, tem o caso do indivíduo que vai tomar um gole na chamada bebida social, que ele chega em casa e o espírito grita para ele, né, para tomar álcool, ele vai, toma o álcool, o espírito se acopla a ele e tem as sensações da bebida. Aí tinha outro obsessor perto, né, ele ia tomar uma dose só. Outro obsessor gritou, a minha vez, eu também quero. Aí ele sentiu a vontade de ir lá colocar mais um pouco, esse outro obsessor se juntou a ele, num acoplamento, né, de sensações para tomar junto com ele. Isso reforça o indivíduo. Então, a doutrina espírita mostra isso. A doutrina espírita não acusa ninguém de ter os vícios, ela só mostra que os vícios dificultam o processo de desmaterialização, né, de espiritualização, vamos falar assim. Eu sei que isso fere muita gente, vocês não sabem de muitas coisas, mas teve gente que participava do grupo e a gente começou a estudar o sexo e destino, e aconteceu isso. Aí a gente fez um comentário dessa questão de bebida social, né? Teve um casal que saiu do grupo. Nós aí até deixamos claro, não fomos nós que falamos, mas mesmo assim eu concordo, entendeu? Não fujo da responsabilidade, né? Eu concordo porque faz sentido, mas eles acharam ruim de estar lá no livro que essa bebida social é assim. Na verdade, eles acreditavam que essa bebida social, eles não tinham esse processo obsessivo, que foi exagero da nossa parte. Mas eu não posso deixar de comentar aquilo que nós achamos, até porque a responsabilidade é nossa, né, em favor de determinados comportamentos. A doutrina espírita não acusa ninguém, ela não obriga ninguém, você não é proibido beber, fumar, usar droga, só não convém, né? É interessante que eles proíbem beber, fumar, usar droga, mas não proíbem ser orgulhoso, vaidoso, pegar dinheiro dos... Mudando aqui, 34. Bom é o sal, porém, se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Então, ele está dizendo assim, todo mundo que vem à Terra, fazendo uma interpretação, todo mundo que vem à Terra vem com obrigação. Nós acabamos de aprender no Livro dos Espíritos, não foi? A gente pede para reencarnar e pede para fazer o bem. Todo mundo, sem exceção. Não tem exceção. Ninguém reencarnou para fazer o mal. Ninguém reencarnou para ser preguiçoso, para não trabalhar, para as coisas darem errado. Não. O dar errado é uma ilusão, que a gente queria que fosse de uma maneira. Mas enquanto eu trabalho e faço a minha obrigação, as coisas vão dar certo. Lendo os livros do André Luiz, nós entendemos isso. Tem lá, ele mostra alguns planejamentos em que o indivíduo só conseguiria uma estabilidade financeira aos 50 anos de idade.
Até lá ele tinha que trabalhar duro, aí o indivíduo desiste antes. Ele tenta meios fáceis, então foi programado que ele precisaria trabalhar duro, com certa dificuldade, até 40 anos, para resolver determinados problemas do passado. Se ele fizesse direito, ele ia ter estabilidade. Ele começou a tentar ganhar dinheiro fácil, faliu bem antes. Não conseguiu mais as coisas. Então, lendo esses livros, a gente vai entender um pouco dessa questão do planejamento. Então, ninguém vem aqui na Terra assim, eu vim aqui para tirar férias. E aí é burrice, né? Você achar que a Terra é um lugar de férias. Né? É uma coisa meio complicada. A Terra é um lugar de aprendizado, é um hospital-escola, em que a gente, ao mesmo tempo, é enfermo e trabalhador. Quanto mais nós procuramos trabalhar, mais nós vencemos a enfermidade. Então, tendo isso como base, ou seja, todos nós reencarnamos com o objetivo de fazer o bem, nós somos o sal. A gente veio trazer tempero à humanidade, né? Vamos dizer assim. Se cada um fizesse a obrigação. Mas se o sal não salga, ou seja, se eu não cumpro a minha tarefa, eu não sirvo. O que eu vou trabalhar? E aí o plano espiritual perde mais uma pessoa que podia estar trabalhando bem, né? Que poderia ajudar mais dezenas de pessoas, e ela fugiu da responsabilidade, não vai trabalhar mais ali. Entendeu? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam no fora. Se fugiu da sua responsabilidade, você vai ser colocado à margem. Uma situação bastante complexa. Porque aí, na verdade, você pode até atrapalhar os outros. Né? Você veio para ser médio, para fazer o bem, e você começa a fazer o mal com a mediunidade. Né? Nós tivemos dois casos, um que eu vi e outro que me contaram. Em Uberlândia, depois dos estudos de sábado à tarde, mediúnicos, o grupo de médicos saiu para beber no barzinho. Os espíritos superiores protegendo, até que nós não protegeram mais. No barzinho teve incorporação de todos. E deram vexame. Lá. Então você vai, não já se viu, você estuda a doutrina espírita, depois você sai para um barzinho, depois da reunião mediúnica, você leva os obsessores tudo junto. Imagina como é que era essa reunião. E depois nós vimos isso em Montes Claros. Depois da reunião mediúnica, o grupo de médiuns e o médium que era mais tinha manifestação por ele, saía todo sábado à tarde realmente para a bebida. Aí nós já percebemos, depois a reunião acabou porque ele entrou num estado de loucura. Mas era obsessor, né? O obsessor dominou completamente. Então aí você tem um trabalho para fazer, né? Você veio para ser sal, para salgar, para temperar a vida de muita gente. Você não salga, né? A situação fica bastante complexa. Muito difícil de auxiliar. Então, quando Jesus fala isso, ele fala de uma maneira muito profunda, né? Todos nós somos sal, todos nós reencarnamos com o objetivo de fazer o bem. Mas aí, se eu não faço o bem, eu sou o sal que não salga. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quem tem capacidade de entendimento, entenda. Não é mesmo? Isso nos faz refletir. Pensar, ser criativo, né? Melhor do que apenas saber. Eu preciso pensar, repensar na vida. Estou salgando? Eu estou fazendo a minha parte? Como é que está isso? Então, são situações que cabe a nós meditar, né? O que a gente está fazendo, não é mesmo? Capítulo 15. Faltam 9 capítulos. Algum comentário sobre o capítulo 14? Não? Eu já vou partir do pressuposto que não. Estatisticamente falando. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha que interessante. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Veja que pecadores não é o pecado católico. É o pecado judeu. O que era o pecado judeu? Não jejuar, não pagar o dízimo, não ir às sinagogas aos sábados, não participar das festas anuais no Templo de Salomão.
não lavar as mãos antes de comer e não seguir os preceitos exteriores de Moisés. Isso era pecador. Entendeu o que é pecador e publicano? E publicano eram os funcionários públicos da época responsáveis por cobrar o dízimo, né? E se era interessante pela lei pagar o dízimo, eles chamavam de pecadores aqueles que cobravam. É interessante como que o vício ele mostra o seu erro na própria conversa, no próprio jeito de agir. Quem eram os fariseus? Religião dominante da época. E os escribas eram aqueles que copiavam as escrituras, que estavam associados aos doutores da lei que trabalhavam no templo, que tinha uma educação maior. Eram os universitários, os professores universitários da época, vamos dizer assim. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: veja que mesmo sendo acusado, Jesus não deixou de ensinar, continuava trabalhando. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui a interpretação pode ser equivocada. Se o indivíduo é justo é porque ele já se arrependeu e a alegria do céu já existiu para ele. Mas ali é que você precisa levar remédio para quem precisa, ou seja, para quem está doente. Os médicos não precisam, os sãos não precisam de médico. Então, Cristo estava dizendo isso. Ele estava ensinando isso. É preciso levar a palavra àqueles que precisam, e também àqueles que vão dar ouvidos, né? Então, isso mostra o quanto que os bons espíritos nos auxiliam e se alegram quando nós nos arrependemos e, de fato, de forma sincera e devotada, resolvemos mudar de comportamento. Aí o céu todo fica feliz conosco, né? E olha aqui como o Cristo fala isso, né? A alegria de um pecador que se arrepende. É uma multidão de espíritos que nos ama, que nos olhando e torcendo por nós no plano espiritual, alguns poucos encarnados, vamos dizer assim, eles ficam muito felizes quando nós tomamos a decisão de nos arrepender, porque não há um na Terra, gente, que não precise se arrepender. A pessoa fala, mas arrepender de quê? Eu não faço nada errado. Então você já é perfeito, está no mundo errado, viu, anjinho? Não tem ninguém na Terra que não tenha que se arrepender. Se você acha que você está certo, é porque você não parou para pensar se você está de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Então é trabalho constante. Quando Jesus fala, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, é muito significativo. Não podemos parar de trabalhar para se fazer o bem, em momento algum. E aí o arrependimento vem, porque eu começo a estudar o Cristo, começo a ver que as coisas que eu estava fazendo não estão de acordo, numa análise profunda, então eu tenho que me arrepender e começar a trabalhar de outra forma. Porque se eu ficar do mesmo jeito, eu estou paralisando o meu processo evolutivo. Daí, então, a luz que a doutrina espírita traz é maravilhosa, né? Inefável, vamos dizer assim, pela indicação que nos dá da maneira como devemos agir para a nossa renovação. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa? É uma moeda, está aqui escrito, uma moeda de prata equivalente ao denário romano, que é o salário de um dia do trabalhador. Não acende a candeia e não varre a casa e não busca diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Dependendo das amigas, pega a dracma dela. Mas olha só, essa questão que o Cristo fala, que é feito um trabalho constante no plano espiritual e aqui na Terra, para que as pessoas que estão no caminho equivocado e têm desejo de se melhorar, recebam ajuda. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha a beleza disso. E disse um certo homem
E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele lhe repartiu os haveres. Aí eu vou entrar nessa não, porque essa aqui é a parábola do filho pródigo, associada ao filho pródigo. Então nós vamos deixar para comentar depois, porque afinal de contas, filho pródigo nós somos. Também. Quando a gente fala isso, nós não estamos aqui fazendo ode ao fato de sermos culpados, maus. Não, não. É um processo de evolução constante. Não tem como a gente não se arrepender, porque a gente precisa se arrepender. Porque a gente não faz as coisas muito certas, não. É questão de enxergar isso. Né? É muito importante que a gente aprenda a enxergar que nós necessitamos de auxílio, vamos dizer assim, de mudança constante, de renovação constante. Isso traz uma alegria imensa. Você pensar nos seus erros e falar: Senhor, me proteja, bons espíritos, me proteja, me ajude a ser melhor. Eu quero ser melhor. Eu não quero ficar do jeito que eu estou, não, eu quero ser melhor. Só que nós costumamos esconder a nossa sujeira debaixo do tapete. E aí a gente vai agindo, porque em determinados momentos da nossa vida a gente ganha a alegria de algumas felicidades e a gente deixa a sujeira escondida. Mas cedo ou mais tarde ela vai aparecer. E quando ela aparece, ela é capaz de derrubar toda aquela alegria que a gente recebeu. E por acréscimo de misericórdia, porque ao invés de nós limparmos a sujeira, nós escondemos a sujeira dentro de nós. É muito importante uma análise profunda de nós mesmos, no processo de redenção espiritual. De outra forma, nós estacionaremos, não é mesmo? É constante o trabalho de redenção. Isso nos convida ao trabalho o tempo todo. O tempo todo nos convida ao trabalho. Hoje nós vamos fazer a nossa oração final, repetindo quem começou a oração inicial, para fechar o ciclo. Aí a dona Ana Paula vai ver essa dor de cabeça dela desaparecer. Assim que ela começar a fazer a oração, e todos nós vamos pensar em todo mundo aqui, imaginar que a luz do Cristo entra no coração de cada um, e de nós, intermediários da sua vontade, auxiliamos a nossa casa, os companheiros que estão fazendo o estudo, e a Ana Paula que vai fazer a oração final para nós. Vamos utilizar o poder que Deus nos dá como intermediários e trabalhadores em favor de nós mesmos e em favor dos nossos irmãos que necessitam de auxílio. Há muitos desencarnados que assistem os estudos. Os amigos espirituais nos mostraram que na casa de algum de vocês tem um telão imenso, feito pela ectoplasma doado por pessoas do grupo, para que os desencarnados ouçam as nossas conversas, porque eles não têm condições de ouvir os espíritos superiores, eles aprendem um pouco conosco, que estudamos um pouco, para podermos passar o conhecimento que o Cristo nos trouxe. Muitos desses espíritos ficam felizes de entender que aqui na Terra a gente consegue ter um pouco da noção da vida espiritual e estudando a doutrina espírita. E aí eles se sentem mais encorajados a reencarnar. Então, não somente a nós encarnados, a luz do Cristo vai entrar em nossos corações e em nossa casa, mas também aqueles desencarnados que assistam, que estão conosco, que precisam de auxílio. Tudo bem, Ana Paula? Sim. Então vamos orar junto com a Ana Paula. E unidos nesse momento, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos de gratidão e de amor, onde compartilhamos nesse momento a alegria do entendimento, do estudo, da oportunidade do trabalho, onde podemos doar o que temos de mais precioso em nosso coração, que é o nosso amor. Doamos assim as nossas vibrações, para que o plano espiritual possa agir segundo a necessidade de todos presentes nesse estudo, nos 2 planos da vida. Tantos que necessitam de amparo, de assistência,
que possam receber daqui o esclarecimento necessário. Que o teu amor, Mestre amado, possa tocar tantos corações endurecidos. Pedimos o perdão sincero dos nossos corações a todos que prejudicamos. Pedimos perdão pelas todas as falhas que já cometemos. Pedimos aos irmãos que prejudicamos nessa e em outras vidas o perdão e o entendimento. Que possamos receber do alto as bênçãos tão necessárias neste momento. E agradecemos assim imensamente a equipe espiritual presente neste estudo, aos irmãos que nos fortalecem, que nos amparam, que nos intuem a todo momento. Que possamos abrir os nossos corações nos momentos de necessidade, buscando assistência espiritual tão presente e disponível a todos nós. Que possamos nos manter unidos aos nossos mentores, que tanto nos amam. E assim agradecemos por mais essa oportunidade. Pedimos as tuas bênçãos, Mestre amado, por esta semana que se inicia. Que abençoe, Senhor, os nossos afazeres. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja, Senhor. Que assim Deus te seja. abençoe. Obrigado, Ana Paula. Obrigado a todos. Beijo. Um abraço, amigos. Uma boa Boa noite noite para todos. Boa noite, boa semana. Fiquem com Deus. Boa semana para todo mundo.